Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Irmandade Secreta do Livro. Gente, eu tenho um outro canal aqui que é de perfumaria, que é o Eli Perfumes, e aí eu vou fazer a introdução, quase falo errado Eli Perfumes. Gente, eu vim falar dos livros lidos no primeiro semestre de 2023, tá? Estão todos aqui, são 15 livros, todos não, tá faltando um que eu não sei onde tá. E é um livro super importante, que a leitura foi significativa. Eu não sei onde eu coloquei, gente. Deve estar na minha estante, no lugar errado, tá? Então, vou aqui falar pra vocês quais são esses livros, tá bom? Vou tentar seguir a ordem. Deixa eu ver aqui, gente, que eu já dei uma bagunçada na ordem. Pessoal, então, janeiro e fevereiro... Aliás, né, eu acho que eu fiquei uns 5 meses numa ressaca literária, então desde 2022, final de 2022, acho que outubro até fevereiro de 2023, eu tava numa ressaca literária. Por quê? Eu havia começado a leitura de 3 livros simultâneos. Eu já fiz isso, gente, mas eram livros grandes e eu me atrapalhei, assim, não consegui fluir com essas leituras, né? Se não me engano, era aquele de Crônicas de Gelo e Fogo, que era por causa da série, né? Ai, gente, dos dragões, né? Esqueci agora! Gente, Game of Thrones, né? Eu tava vendo a série, aí eu comecei a ler. Comprei o livro, comecei a ler, mas me atrapalhei, tá, gente? Que é dos Targaryens e, enfim. Tava lendo também, então tava lendo também esse que eu terminei, que eu consegui concluir, que é o Julieta, da Anne Forter. E tinha mais um outro que tava na parada, gente, que eu não lembro agora se era Mulheres que Correm com Lobos ou qual era. Mas tinha um outro na parada e eu me atrapalhei e não consegui terminar nenhum. Só depois, né, em março, fiquei atrapalhada numa ressaca literária, não conseguia fluir leitura nenhuma, nem livros pequenos, nem grandes. E aí, em março, eu superei, tá? Eu passei por um processo, tirei minha carteira de motorista, fiz aula, e depois que eu passei por esse processo, aí fluiu, tá? Então vamos lá, gente. Na verdade, eu tava no processo, né? Comecei o processo, tava no processo, março eu consegui. Primeiro livro que eu li, então, depois da ressaca literária, na verdade eu terminei, tava na metade, foi esse Julieta, da Anne Fortier, que é uma história que remete a Romeu e Julieta do Shakespeare, que traz esse fundo na narrativa, mas tem uma história que acontece, um romance, tem um pouco de suspense, mas assim, gente, nada demais, tá? É um pouco como se fosse um romance histórico, com um romance contemporâneo, né? Trazendo as informações, mas assim, um livro que não me atraiu tanto, tanto é que eu coloquei ele pra venda no meu sebo, que é o sebo da Prof, no Instagram. Tô criando um site aí de vendas de decantes de perfumes, vai ser sebo, outlet também, né? Outlet não, brechó. Eu gosto dessas coisas de repassar as coisas pra frente. Então esse aqui vai estar lá, tá, gente? Beleza. Eu li um que eu gostei muito, que me atraiu muito, que foi A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Gente, que livro bacana, né? Não é assim um livro, pra mim assim que uma leitura que fluiu assim muito, um livro fácil, não é, tá? É literatura contemporânea, contemporânea ou moderna, gente. Ele tem como pano de fundo a Segunda Guerra, nazismo, e aqui é Tchecoslováquia, e aí tem histórias, acho que são 3 personagens principais, que as suas histórias estão interligadas. E tem uma questão que é uma questão, a insustentável leveza do ser, né? Então, uma questão de uma angústia, uma coisa interna, né? Uma sensação de incompletude, né? Ele é filosófico, gente. A questão é essa, é um livro filosófico, mas interessante. Eu gostei, tá? Eu gostei. Eu ainda não tava usando os marcadores, senão eu teria marcado algumas partes, porque ele é filosófico, tá? Mas é legal, gente, eu curti, tá bom? Então, A Insustentável Leveza do Ser. Aí, gente, que foi muito difícil pra mim, assim, um livro que eu tive muita dificuldade, apesar de ter estudado na faculdade, eu fiz letras português e espanhol, que foi o Borges, o Jorge Luiz Borges, tá? Com o Livro de Areia. Gente, que livro difícil de ler, eu achei muito difícil. Assim, um livro que... Gente, que eu
não posso dizer que o Borges é chato, porque eu já li outras coisas dele, mas assim, foi um pouco entediante, assim, pra mim, pra esse momento que eu tô, gente. Com exceção de alguns contos, são contos, mas eu achei, assim, livro de areia, meu, tava patinando na areia e não tava saindo, gente. Mas tem alguns contos que chamaram mais atenção. Até conversei com alguns amigos da área e falei, gente, como é que pode, né? Na faculdade eu era encantada pelo Borges. Preciso ler outras coisas pra voltar a esse primeiro amor, gente, porque esse aqui não rolou. Pus pra venda também, tá? Aí eu li um muito bonitinho, gente, De Volta para Casa, muito bonitinho, literatura fantástica, né? Eu achei uma graça, assim, é um livro que fala sobre adolescentes, tem um mistério, mas eu achei super bonitinho, encantador, assim, um livro encantador, mágico, tá? De Volta para Casa, esse livro é do... Ai, gente, agora? Deixa eu ver aqui, não tem informação, né? É Shannon McGurr. Não sei se é homem, é uma autora best-seller, é uma mulher, tá? E eu achei uma gracinha, ele tem, assim, De Volta pra Casa, né? Ele tem Ai, gente, é que eu não posso dar spoiler, né? Mas, assim, são adolescentes, remete um pouco à história do Peter Pan, assim, pra mim, sabe? Eu gosto muito da história do Peter Pan, pra mim é uma história encantadora. Remete um pouco, assim, sabe? O fundo da história. Muito legalzinho, gente, gostei. Aí, gente, eu li esse livro da Corey Ann Heide, O Cuidadoso Despir do Amor. É autora de Uma História de Amor e Toque. Eu amei essa capa, tá, gente? O que me atraiu realmente foi a capa. Eu até marquei algumas partes, aqui eu já tava usando os marcadores, gente. Aí eu comecei a usar o marcador de página, assim, pra marcar os trechos que eu mais gostei, tá? Esse livro, ele me frustrou um pouco, tá? Me frustrou. Que ele tinha uma história interessante, assim, uma história, umas jovens, tinha uma questão de umas tradições, tem um fundo de luto que me chamou a atenção, mas o final me frustrou um pouco, tá? O final, assim, acho que no final a escritora tentou resolver muito rápido, e aí me deixou assim um pouco decepcionada, tá? Mas eu amei essa capa, é lindo, né? Esse também eu pus pra venda, tá, gente? Por isso, esses livros que não me tocam, eu deixo separo pra venda no sebo da Prof, tá? Então esse aqui tá pra venda. Eu vou mandar com os meus marcadorezinhos. Se as pessoas quiserem tirar, colocar em outros, fiquem à vontade, tá? Então desses 4 aqui, o que eu vou ficar De Volta pra Casa, esse aqui eu gostei, tá? Mas esses outros aqui todos foram... Não, Milan Kundera também, Sustentável Leveza do Ser, eu gostei. Esses outros 3 foram pra venda, tá? E agora vem livros que eu já gostei mais de ler. Gente, esse aqui foi uma indicação de um amigo da área, professor querido Agnello, um artista maravilhoso. Ele indicou pra mim e pra um outro professor, Enquanto Agonizo, do William Faulkner. Eu comprei essa ediçãozinha de bolso aqui na Amazon, super baratinha, gente. E é um livro bacana, gente, bacana. O foco narrativo, né? Vários narradores. Então você vê vários pontos de vista de um mesmo acontecimento e ele vai progredindo. E tem uma história aqui que é a morte de uma pessoa. E é assim, né? A gente vai acompanhando e a gente quer que... Como que vai resolver? E aí no final ele resolve de um jeito assim, você fala, meu, caramba! E é isso, literatura contemporânea, né, gente? É isso. E aí resolve de uma forma assim, eu não sei se é moderno ou contemporâneo, eu sempre me atrapalho um pouquinho com esses termos, né? Mas eu gostei e quero ler mais coisas, eu quero ler O Som e a Fúria, porque meu colega falou que é um livro, meu amigo disse que é um livro mais difícil, mas eu quero ler, gente. Então o próximo que eu lerei do autor é O Som e a Fúria, tá? Tá aqui. Aqui eu não tava indo usando os marcadores, que provavelmente eu ia marcar, tá? Esse fica. Aí, gente, vamos lá, vem os últimos livros, né? Deixa eu tentar organizá-los aqui. Eu acho que é isso. Gente, esse daqui é um livro maravilhoso. Eu poderia fazer um vídeo só sobre ele, que é O Violeta, de Isabel Allende. Que é um livro que me chama, que me motiva a ler todos da autora, porque ela tem uma vasta... Ela é uma escritora, assim, que escreve muito, ela tem vários livros, né?
E eu marquei várias partes, gente. Ele é como se fosse épico, um livro épico, né? Porque tem a trajetória dessa pessoa aqui, que é a Violeta. E ela é uma pessoa que nasce enquanto acontecia a gripe espanhola e ela termina sua vida lá na pandemia, tá? Na pandemia lá, aqui, né, na pandemia de 2020. Então conta toda a trajetória dela, uma história linda, linda, linda. Gente, fiquei apaixonada por esse livro. E esse foi um dos livros que eu comecei, que eu tava na ressaca literária, um deles foi esse daqui, que eu comecei e não continuei, por causa da ressaca. Mas quando eu resolvi voltar à leitura do início, tá? Porque merecia a autora, e foi maravilhoso, gente. Esse é um livro que eu super recomendo. Essa capa linda, né? Eu ganhei no Amigo Secreto. A Clarice, uma linda, da minha escola, que me deu. Eu amei, amei. Quero ler mais coisas da autora, tá? Aí eu fiz uma. Eu sou muito metódica, gente. Parece que eu tenho toque, né? Então eu fui pegando um livro por prateleira, tá? E tem ali do meu lado esquerdo, eu tenho livros religiosos, tenho livros de estudo, né? Então, também, tá? Eu resolvi pegar não só literatura, mas livros de estudo também, porque eu tava lendo só literatura e eu quero também mesclar. Inclusive, um livro não tá aqui, 2 livros não estão aqui que eu vou falar, um é do Paulo Freire e o outro é da Djamila Ribeiro, mas aí depois eu falo pra vocês, tá? Então eu li A Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, do Augusto Cury, né? Eu li porque eu tenho casos de pessoas que têm ansiedade na família, marquei várias coisas, gente, várias coisas. É um livro de estudo, tá? Não é um livro de autoajuda, assim. É um livro de estudo, é baseado na tese dele, esse Augusto Cury, tá, gente? Ó, tem bastante coisa marcada, eu achei interessante. Eu tenho a continuação, apesar da ansiedade que ele descreve aqui, não é bem a ansiedade que a pessoa da minha família tem, que eu queria me aprofundar, né? É uma vertente aqui específica, né? Um tipo de ansiedade, mas eu achei muito interessante, tá? Marquei várias coisas, gente. Então, esse aqui fica aqui comigo. Aí eu li, gente, da Rosa Monteiro, o Te Tratarei Como Uma Rainha. Eu já li A Louca da Casa, que eu amei, eu dei para um amigo esse livro, e eu comprei mais outros 2 dela. Então, esse aqui é Te Tratarei Como Uma Rainha, da Rosa Monteiro. E ele me surpreendeu. Ele ficou meio, assim, eu senti ele um pouco chato, né? Um livro um pouco chato, né? Um pouco triste, né? Umas histórias bem assim. Ai, gente, umas histórias assim que, sabe, histórias de vida que não se resolvem, não vão pra frente, e assim é um poço sem fundo, parece. Mas o plot desse livro, assim, é surpreendente, assim. Tem um plot e que me surpreendeu e que parecia que o livro ele caminhava para algo assim, tá? O livro caminhava assim para algo assim. E é um lugar, ela descreve o ambiente, e esse ambiente ele mexe com a gente, porque me lembrou um pouco a sensação de que eu tive quando li Angústia do Graciliano. Que me dava uma sensação de angústia e tinha uma coisa assim meio como se fosse uma névoa, uma coisa que não dava para ver direito. E esse aqui é um calor que ela descreve, tem um calor. E tem um calor que sufoca, é um livro sufocante. Mas eu gosto muito da autora, gente. E fora assim que eu ri em várias partes, assim. É um livro engraçado, é um livro trágico. Fala sobre perfume, tem um personagem específico que fala sobre algumas coisas, descrições de notas de perfumes que eu amei. É tudo aquilo que é um universo também que me atrai muito. Enfim, esse aqui é o Te Tratarei Como Uma Rainha, da Rosa Monteiro, super indico. Ele me provocou várias sensações, então, né? Do tédio a esse calor, sufocamento, essa atração pelas notas do perfume, um plot que me surpreendeu, e é tudo isso. Essas histórias que não se resolvem ao fundo do poço. E é a vida, né, gente? É isso, Rosa Monteiro. Tá aqui, eu gosto muito dela, tá? Aí a minha filha me deu, de Dia das Mães, o Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bey, tá, gente? É engraçado, eu marquei algumas partes, tá?
Ai, que eu tô besta agora, eu tô metida. Gente, tô marcando os livros. E ele tem uma narrativa diferente, né? Que é como se fosse... É uma prosa poética. Parece que ele é escrito em versos livres. Dá uma impressão, né? Mas não, é uma narrativa num formato diferente. Vou mostrar pra vocês, parece poesia, tá? Mas a história é muito legal. É uma história legal, assim, legal. É uma história de libertação, é uma história de uma escritora, né? E é uma história que é uma história triste também, uma história de tragédias. Tragédias não, mas de dificuldades. É vida real. Mas que no final apresenta uma esperança, assim, tá? Eu gostei bastante, achei bem poético, um pouco melancólico, mas bem poético, tá? Gostei. Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bay, né? Autora de O Peso do Pássaro Morto, que é um livro que eu já selecionei, já separei lá na minha escola, da sala de leitura para eu ler, tá? Aí, gente, eu li Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Esse livro aqui, gente, é um livro curtinho, são 114 páginas, mas eu levei, assim, vários dias para ler. Por quê? Porque é um livro intenso, gente, é um livro intenso, sabe aquele livro que golpeia a gente, que dá tapa na cara, assim? Como essa mulher é maravilhosa, porque ela descreve com uma força. São contos, mas são contos impactantes. São contos... Eu me apaixonei pelo conto que dá nome ao livro, que é Olhos d'Água, o primeiro. Mas os outros, gente, eles são, assim, muito fortes, muito fortes. Assim, eu lendo e me arrepiando, eu tendo que parar para respirar. Tem um conto chamado Maria. Gente, eu precisei parar para respirar. Eu falei, não, não pode ser. Não pode ser, não pode ser. Dá até um frio na barriga quando eu lembro. Tem um conto que me lembrou um pouco a sensação que eu tive. A gente combinou de não morrer. Deixa eu ver aqui, gente. Preciso até gravar um livro sobre... Gravar um vídeo sobre esse livro. Que é o A Gente Combinamos de Não Morrer. Esse aqui, ele me lembrou quando eu li Sagarana, assim, alguns contos, né? Aquele do Augusto Matraga, assim, tem uma coisa épica nele, né? O foco narrativo, assim, é maravilhoso e ele tem uma coisa, assim, sabe? Cinematográfica até. Muito bom, muito bom. O final, o último conto. Aí eu preciso gravar um vídeo sobre ele. Gente, eu volto falando sobre esse livro, tá bom? Voltarei falando sobre ele. Vou gravar um vídeo também falando sobre Violeta. Foram livros que me impactaram, tá? Me impactaram e eu quero voltar gravando. Outro livro que me impactou, eu vi algumas resenhas aqui, assisti indicações, resenhas não, indicações desse livro no YouTube, no TikTok, né? E eu precisei comprar, porque a sinopse dele, ele mexe assim comigo, porque traz um pouco a minha história, tá? Que é o Solitária, de Eliana Alves Cruz. Esse livro fala desse universo da empregada doméstica, né? Da diarista, da empregada doméstica, da minha mãe, da minha história, tá? E a luta da pessoa pobre de periferia para conseguir um lugar ao sol, a questão de uma elite que não aceita, de uma classe média alta, que não aceita que os emergentes fiquem ali, né, ao lado, não aceitam que eles tenham algum tipo de progresso em suas vidas, que eles alcancem um lugar ao sol, né? Marquei várias partes. Me tocou. Tem também uma questão de meio que um suspense, não tem alguns acontecimentos que movem essa história, mas o pano de fundo, que é a desigualdade, social, que é a injustiça social, tá aqui. É um livro que eu recomendo, maravilhoso, maravilhoso, eu gostei muito de ler, muito, e é um livro também libertador, que no final ele tem um final, assim, libertador, tá? É muito bacana, né? E o foco narrativo é top. É outro livro que eu preciso falar dele, gente. Preciso falar dele, porque ele também tem a questão do foco narrativo que chama muita atenção, tá? Solitária,
de Eliana Alves Cruz. Quero ler mais coisas da autora. Fantástico. Gente, aí tem 2 que não estão aqui, porque um eu não sei onde tá, o outro eu emprestei pra minha irmã. Tá? Um é do Paulo Freire, que tá aqui, A Importância do Ato de Ler, e outros artigos, tá? Não tem só A Importância do Ato de Ler, que eu li o ano passado, esse artigo. Na verdade, acho que foi uma conferência, uma palestra do Paulo Freire, mas esse tem mais outros 2 com experiências deles de alfabetização, utilizando o método do Paulo Freire, freiriano, né? Muito bom, muito bom, muito bom. E minha irmã tá numa pesquisa que ela tá fazendo mestrado na USP, e eu achei que tinha tudo a ver com a pesquisa dela. Eu falei, lê, depois me devolve. Talvez eu deixe com ela, tá? Marquei várias coisas, achei muito legal. E o outro foi Cartas para Minha Avó, que eu ganhei dessa minha irmã, da Thelma. Ela leu e ela se identificou e ela lembrou de mim. E ela me deu de presente de aniversário ano passado. Foi um livro que eu comecei a leitura e eu não consegui continuar, porque fala de luto, fala da herança que a herança, né? Essa coisa de ancestralidade, de herança, o que fica em nós quando as pessoas partem. Rememorar histórias de pessoas que marcaram nossa vida, familiares. E é um livro forte, é um livro que fala sobre gerações de mulheres muito fortes, negras. No meu caso, a minha ancestralidade, essa questão de ser filha de nordestinos, mas eu me identifiquei muito, gente. Me identifiquei demais, uma mulher contando a sua história, a história de sua mãe, de sua avó. É a minha história, sou eu. E eu amei, gente. Amei, chorei, amei. Muito bonito conhecer a Djamila Ribeiro, né? Conhecê-la em seu íntimo. Foi legal ser apresentada a ela. É o primeiro livro que eu leio dela. Eu sei que ela tem obras maravilhosas, né? Que falam sobre feminismo, sobre racismo. Eu preciso ler mais coisas dela, mas esse livro foi legal ser apresentada a ela dessa forma. Foi lindo, assim. Foi um encontro bacana, tá? Então eu fiquei bem apaixonada. E é isso, gente. São os livros, olha, 22 minutos. Livros lidos no primeiro semestre de 2023. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fica a dica aí pra vocês de ótimas leituras, tá bom? Então, um beijo e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!